Seja bem-vindo ao investimento do futuro. Bom, aqui nós temos a primeira entrada do dia, sinalizado aqui exatamente às 9 horas, 2 minutos e 29 segundos. Esse foi o nosso gatilho de entrada, tudo 100% favorável no gráfico. Nós temos aqui a nuvem vermelha sinalizando venda, nós temos o próprio box vermelho sinalizando venda. O box ele já está abaixo de uma das médias mágicas, confirmando o gatilho de entrada, e depois nós olhamos lá abaixo, né? Nós temos aqui a força agressor dos big players atual, é o de cima, e o de baixo é a força média. E logo abaixo nós temos a tendência atual e a tendência média. Então está tudo 100% favorável, uma entrada certeira. A entrada é logo em seguida a entrada é logo no box seguinte, nós deixamos ela posicionada aqui. E logo que o mercado vem, ele pega a nossa ordem e despenca lá para baixo, né? Totalizando aqui mais de 17 pontos. No nosso setup, nós recomendamos a utilização de parcial de 2 pontos e ao final de 6. Porém, cada um administra e faz seu próprio gerenciamento. Esse é o gerenciamento mais conservador e assertivo que nós identificamos nas estatísticas, certo? Perfeito, então nós continuamos buscando ainda venda, porque a nuvem está vermelha, aqui os sinais estão vermelhos de tendência, então nós estamos buscando ainda venda. Vamos ver aqui, vermelho, abaixo de uma das médias mágicas, box vermelho, enfim, está tudo favorável no gráfico. Vamos olhar agora a força também está favorável, a força atual e a força média. E agora começou a mudar a tendência, mas ainda a tendência média ainda está vermelha. Então o que mais importa nesse momento é aqui em cima, está tudo favorável, e as forças dos big players também estão favoráveis. Então aqui foi uma venda linda, a entradinha foi logo quando encerrou esse primeiro box. Ele pegou a nossa ordem, pagou o parcial, pagou o total e foi lá e pagou um total de uns 12 pontos aproximadamente. Então quem gosta de surfar aí, pegou mais 12 pontinhos. Ainda estamos buscando venda, porque estamos abaixo da nuvem vendedora vermelha. Mas perceba que aqui embaixo começou já a mudar aqui a força da tendência atual. Então olha só, vamos pegar o primeiro box que vira para baixo. Olha só, ele está azul, ainda está acima dessa média, ele não conseguiu romper para baixo. Não tem força ainda total, ó. A força atual não é o suficiente para sinalizar uma venda. Então nós vamos para o próximo, também não teve força compradora. Agora aqui o que acontece? Ele tem força compradora, porém ele está no meio do congestionamento, ele não conseguiu romper, continua azul. Aqui embaixo também ainda continua azul, ó, a força, no caso a tendência atual, sinalizando que a qualquer momento ele pode mudar para uma tendência de compra. Mas aqui, pelo fato dele estar abaixo da nuvem vermelha, também está abaixo de uma das médias mágicas, então aqui já seria uma entrada. Vamos até sinalizar, mas só pagaria parcial e retornaria ali, ó, no 0 a 0. Então aqui, ó, é uma operação que não deu lucro, mas também não deu prejuízo, é 0 a 0. Então nesse caso vamos colocar aqui azulzinho para mostrar quando foi pago, só parcial 0 a 0. Quando deu gain total nós colocamos verde, para depois contabilizarmos quanto que vai dar nessa primeira hora do dia, certo? Então o que acontece, ó, agora já começou a ficar tudo azul aqui, próximo box, olha só, tudo azul, força total. A tendência atual continua azul, então mostra que pode haver uma reversão a qualquer momento. E aqui já seria uma sinalização de entrada de compra, porque a força já está total, o box continua azul. Perceba que tudo está azul. Depois que ele caiu aqui para baixo, ó, ele subiu, ele não ficou mais vermelho, nem um box. Olha só, ele veio até aqui, ó, e não conseguia mais romper para baixo. Não conseguia vir mais nessa região, então por isso ficou sempre azul. Então isso mostra o quê? Que a qualquer momento poderia acontecer uma reversão de compra. E aqui foi o ponto. Ó, quando nós vimos na própria vela de reversão força total dos agressores, no caso dos big players, aqui já poderia haver uma compra, porque já está acima das médias. Mas se tivesse ficado inseguro, poderia entrar logo em seguida. Já rompeu as 3 médias mágicas, ia surfar aí a onda. Ó, ia pagar todos os pontos. Até se pegasse ainda mais em cima, saindo da nuvem, ainda pagaria todos os pontos. Aqui estaria força máxima, aqui na força agressora, e pagaria tudo, parcial pagaria tudo, enfim. Mas aqui já era mais do que o suficiente, já poderia entrar nesse segundo box aqui tranquilamente. Perfeito, então mais uma entradinha assertiva. Agora já começou a ficar o que? Tudo azul aqui embaixo, na tendência. Aqui a nuvem também já está azul, então nós estamos procurando compra, certo?
Aqui nós tivemos uma sinalização de reversão de venda. Quem gosta de entrar contra a tendência também poderia entrar aqui, porém agora nós já estamos procurando compra. Se entrasse aqui, pelo fator de estar vermelho aqui, entrou abaixo aqui de uma das médias e aqui está com força máxima, mas olha só, percebe que a tendência está clara aqui de compra. Ia dar pagar parcial e ia retornar, mas não faz sentido, nós buscamos só entradas, principalmente entradas a favor da tendência ou quando está claro que já vai haver uma reversão o próximo sentido. Então nós vamos pular essa entrada, nós estamos procurando compra. Aqui nós tivemos um box de reversão, ele ainda está fraco, está dentro das médias. O próximo, olha só, agora sim está acima totalmente ali de duas médias mágicas e aqui estão com força total, tendência atual, enfim, está tudo favorável, azulzinho acima da nuvem azul, tudo 100%. Então é outra entrada certeira, pagaria parcial, pagaria total, enfim, pagaria aí mais de 11 pontos novamente. Então só aqui eu daria mais de 30 pontos nessas 4 operações aqui, mais de 30 pontos. Mas vamos continuar, estamos ainda, olha só, ainda são 9 horas aqui e 12 minutos, só para vocês terem ideia do quão assertivo esse setup. Aqui ainda estamos procurando compra, vamos colocar aqui. Vamos colocar como se fosse aqui, então, essa daqui ainda ela não fechou dentro, é totalmente dentro, ou pelo menos 90% dentro das médias, fechou no meio, então não podemos considerar. Vamos ver se essa daqui tem força. Tem força? Tem. Então aqui, se entrasse aqui, quem entra mais agressivo, entraria, pagaria parcial, certo? E ficaria 0 a 0. Vamos colocar ali. Essa daqui ainda estamos procurando compra, olha só, ele já virou com força total. O próprio box de virada já virou com força total aqui, apesar de não estar contra a tendência em relação à nuvem, em relação aqui embaixo, ele está com força total. Esse próximo aqui, ainda continua força total. Isso mostra que os big players defenderam com força essa região aqui, certo? Então o que acontece? Não quero entrar aqui porque nessa outra aqui porque ainda não fechou totalmente para baixo, apesar de estar uns 80, 85% já dentro abaixo dessa média mágica, de repente ainda não seria suficiente para você ficar tranquilo na entrada. Agora essa próxima continua ainda força máxima, entende? E já começou a mudar a tendência atual aqui. Então você poderia entrar aqui tranquilamente, aparentemente está contra a tendência, mas isso já é um sinal claro de reversão. Todos os indicadores mostram força completa e já ficou abaixo das médias. Então aqui você poderia entrar tranquilamente, tranquilamente. Só um azulzinho aqui que é a força média, no caso da tendência. Então nesse caso valeria a pena correr o risco. Aqui, no mínimo ele pagaria parcial, na verdade ele pagou tudo, pagou parcial e pagou a integral, né? Pagou na verdade aqui, até aqui, 7 pontos aproximadamente, 6 pontos meio por aí. Então é outra entrada assertiva. Ok, aí encerrou essa operação. Agora nós começamos a procurar, então ainda continua azul, outra entrada de compra. Aqui ele já está acima dessa primeira média aqui, porém ainda não tem força suficiente. A próxima ele já demonstra força, então seria a nossa entrada. Esse seria o nosso gatilho de entrada, comprador. Porém ele pagaria apenas parcial, ia voltar e ia ficar no 0 a 0, certo? Ok, 0 a 0, é para isso mesmo que nós fazemos parciais, é para defender o nosso patrimônio e é normal que aconteça aí de ele pegar ali nossos parciais e deixar a gente no 0 a 0, ok? Vamos lá então, próxima entrada, perceba que a nuvem ficou bem estreitinha, isso mostra que pode haver uma reversão a qualquer momento também. Aqui nós temos aqui, o próprio box de reversão, ele já está o quê? Com força total vendedora. Ele ainda não é o suficiente para a entrada porque ele não rompeu nenhuma média. O próximo ele já rompe uns 80%. Ainda não seria interessante entrar. Quem gosta de ser mais agressivo poderia entrar nesse aqui já. Mas quem é mais conservador gosta de esperar ele romper pelo menos uns 90, 95% do corpo do box abaixo das médias mágicas. Então a entrada mais conservadora seria aqui, Perceba que o box de virada aqui, que é o box de reversão, ficou com força máxima. Esse próximo que segura nas médias, ainda os big players estão com muita força vendedora. Então o ideal seria entrar quando encerrasse aqui esse próximo box
e aí ele pagaria pagaria parcial e pagaria a operação total também. Então esse é o nosso box gatilho de entrada, entraria nesse box seguinte aqui, no início desse box seguinte, certo? Exatamente aqui, ó, nesse preço, 51,73,50, certo? E pagaria aqui um total de mais de 11 pontos, só para vocês terem ideia. Então são entradas extremamente assertivas. Quando não acerta, normalmente ele paga pelo menos parcial. Mas vamos lá então, vamos continuar. Aqui nós já temos aqui um cenário de baixa nesse momento. Nós temos a nuvem vermelha e aqui nós temos um gráfico subindo. Ó, nós não temos força suficiente aqui embaixo, então não temos entrada nesse momento. Agora aqui, o que acontece? Perceba que a primeira vela de reversão é essa daqui, ó, certo? O que acontece? Ela virou já sem força, diferente dessas aqui, ó, que elas já viraram força total. Essa daqui, ó, força total, certo? Essa daqui, ó, ela já deveria ser a própria vela com força total, já estaria abaixo de uma das médias mágicas e a entrada já seria logo nela, logo encerrando ela já seria a entrada, mas ela não tem força. Então, nesse caso, esse daqui não é um padrão de entrada do nosso setup. Para que ele pudesse acontecer, se não tivesse força, esse próprio box ele deveria estar acima das médias. E aí esse segundo box, aí sim, esse box aqui, ele rompendo as médias, se ele tivesse com força nós entraríamos. Mas como ele já está abaixo da média e entrou sem força, então já descaracteriza o nosso setup. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, essa daqui, ela já está com força total, mas ela ainda não é o suficiente para entrar porque ela não rompeu nenhuma das médias. Essa daqui já começou a romper, mas ainda não rompeu muito, não fica muito legal a entrada. Aí por esse motivo entramos nessa próxima aqui. Mas todas elas estão mostrando força total aqui. Aqui quando essa daqui, ó, ela virou com força total, mas não é o suficiente para entrar porque ela não rompeu nenhuma média. Agora essa outra já rompeu, né? E boa parte já poderia ser entrada, mas sendo conservadores nós entraremos aqui, mas sempre com força total. Quando está fora, já tem que sinalizar que está com força. Ou o primeiro box que entra para dentro das médias já tem que sinalizar força. Nesse caso aqui, o primeiro box não sinalizou força, o segundo nesse caso também já estava dentro, então já não é mais o sinal, deveria estar vindo de fora nesse exemplo. Ok, continuamos buscando a entrada. Aqui nós temos a mesma situação, ó, ele já virou esse box azul, mas sem força. Certo? Então aqui não está caracterizando uma compra, porque ele está sem força, está abaixo da média vermelha, então ou seja, aqui seria uma situação de compra, então não seria venda. Aí o segundo ele sinalizou compra, poderia comprar? Sim, mas está exatamente nesse mesmo padrão aqui, não está desenquadrando do nosso setup. Esse box aqui, já que ele está fraco, ele deveria ter fechado aqui fora, e é o primeiro box que deveria virar aqui para dentro das médias, já com força total. Como aquele é o segundo box para cima das médias, então ele já está descaracterizado do nosso setup. Mas se alguém tivesse entrado aqui, ele teria pago pelo menos parcial. Ok? E aí nós vamos acompanhando lá embaixo, ó. Agora sim, olha só que interessante. Aqui sim seria uma entrada na venda. Por quê? Nós temos aqui nuvem vermelha, box vermelho, força agressora, vermelho, tudo vermelho. Aqui ainda temos uma tendência de alta, porém aqui no gráfico está tudo tendência de baixa. Então aqui nesse caso vale a pena o risco, porque no gráfico está tudo 100% característico com força total. A força é mais importante nesse momento. E a tendência é que nós estamos indo pela nuvem. E certeira, entrada, nós entraríamos aqui. Se alguém quiser ser mais conservador, poderia esperar mais um sinalzinho, entrar na próxima entrada aqui, pagaria parcial, pagaria total, tudo certinho. Estamos falando aí de mais ou menos uns 9 pontos. Certo? Entrada certeira. Nuvem continua vermelha, agora aqui embaixo começou a ficar a tendência de venda também, estamos procurando venda. Esse sinal aqui, ó, ele rompe para cima, mas ainda fica muito para baixo, está praticamente na metade, então não caracteriza nem uma compra, nem contra a tendência. E agora nós temos aqui, ó, esse box virou, só que ele está sem força. Próximo também está sem força, então subiu sem força, desceu, opa, agora ele desceu já com força e a favor da tendência, tudo vermelho. Então aqui sim seria uma venda exatamente nesse box aqui,
finalzinho, quando ele encerrasse, ele já entraria junto. Ele não pagaria a operação total, mas pagaria parcial. Então esse aqui nós vamos deixar azulzinho, não pagaria total, somente parcial, e ficaria no 0 a 0. Tudo bem, sem nenhum problema. São ainda 9h30 da manhã. Ok, vamos passar então aqui para baixo. Aqui não tem força. E já estava dentro das médias, então o próximo, ainda que tenha força, já não faz parte, não caracteriza o nosso setup mais. Se alguém tivesse entrado, teria pago parcial, mas não está caracterizado no nosso setup. Aqui ele virou, ó, mas está sem força, tá? 90% está fora. Se a próxima virar com força, já faz parte do setup, porque esse primeiro virou sem força, mas está fora. Agora o próximo que vira para baixo da média tem que estar com força, e esse está. Agora, nesse caso, caracteriza. Porém, pagaria só parcial novamente. Andou pouquinho, andou o quê? Andou uns 4 pontinhos. Se alguém fechasse na mão, pegaria de 4 pontinhos. Mas nesse caso, a parcial, ele voltaria aqui e pagaria a parcial. Aqui, seria aqui, ó. Já encerrou abaixo todas encerrou abaixo dessa média pontilhada. Ok? Vamos lá. Ó, agora nós temos esse aqui, ó. Ah, tá contra a tendência? Tá, mas vamos analisar pelo menos a força. Esse aqui ele virou fora, então por ter virado fora, esse box, ele já tem, vou até colocar uma setinha aqui para facilitar, porque essa linha branca atrapalha um pouquinho a visualização. Tá, esse daqui, ele ainda não tem força suficiente, certo? Mas o que tem que ter é o que vai romper a média para cima. A próxima tem força suficiente? A próxima tem. Então aqui, mesmo sendo contra a tendência, poderia ser uma entrada, porém contra a tendência, conforme nós acabamos de falar. Pagaria parcial também, não daria ponto nenhum, mas quem entra contra a tendência, entraria aqui e não teria nenhum tipo de prejuízo, certo? Ok, o mercado continua ali embaixo, tendência de alta, estamos procurando força aqui, mas não tem nenhuma força compradora. Então aqui nós temos primeiro box que rompe para baixo de novo, para baixo todas as médias e rompe com força total. E a tendência atual também já de venda. Então aqui seria uma venda. Também pagaria apenas parcial. Ó, pagaria apenas parcial, não pagaria a operação total. Mas isso que é importante. Perceba que quando o mercado está lateralizado, todos os setups que eu já vi do mercado nos últimos 6 anos, eles acabam entregando todo o lucro que teve antes, quando o mercado estava direcional. E no nosso setup não. Perceba que ele paga, quando o mercado está direcional, ó, ele paga ali, ó, quase 20 pontos. Paga aqui, ó, quase 14 pontos. Aqui paga mais uns 8 pontos. Aqui paga mais 9 pontos. Aqui paga mais 8 pontos. E por aí vai. Mas quando ele entra em lateralização, ele não devolve tudo. Perceba que, olha só, fica tudo azulzinho. Ele paga parcial, fica ali no 0 a 0, paga os custos dos contratos tudo certinho, é o suficiente, né, meio ponto. E ficamos esperando o quê? Uma tendência, o mercado ficar direcional novamente. O importante é isso, é sair vivo da lateralização, do congestionamento. Vamos continuar então. Aqui seria parcial. Agora aqui embaixo nós temos, aqui ele virou fora, tudo bem. Agora aqui virou dentro, tem força? Tem força. Ó, aqui já seria uma entradinha. Não, ficou aqui uns 80% acima, né? Quem é mais conservador, se quisesse esperar mais, poderia esperar. Mas aqui já seria uma entradinha certeira, né? Mostrou força total. Aqui, olha só, tudo azulzinho, acima dessas médias aqui que eu ainda não expliquei como funciona. Depois vamos fazer um vídeo específico para mostrar. Enfim, está tudo a favor. Então aqui seria uma entradinha, aqui pagaria tudo, ó. Pagaria tudo. Parcial, pagaria a operação total também. Então mais uma comprinha certeira. Deixa eu pegar aqui, já setinha pronta, que a gente ganha tempo. Perfeito. Então aqui daria mais ou menos aí, ó, 6 pontinhos e meio. Perfeito. Aí aqui nós temos aqui, ó, olha que interessante, esse próprio box de reversão, ele já vira com força total. Obviamente a entrada não é nele porque ele não rompe ainda as médias. Esse outro aqui ele começa a romper, mas menos de 50%, então ainda não seria uma entrada interessante. Apesar da força que os dois está bem forte, ó, ele não está preenchendo os requisitos da entrada.
Se tivesse alguém feito essa entrada errada, pagaria parcial tranquilamente. Ele vai e volta, não pega o stop e pagaria. Mas enfim, não faz parte do nosso setup essa entrada. Apesar da força aqui, aqui ele não rompeu as médias mágicas. Aqui a tendência ainda continua totalmente azul. Enfim, não está fazendo parte do nosso setup. Vamos continuar aqui. Aqui é para cima, então não faz sentido. Aqui para baixo não tem força, tá vendo? Aí o que acontece, esse daqui esse box aqui que deveria ter força total, porque ele já está rompendo ali, mais de 90% do corpo dele está para baixo. Só que ele não teve força, já não mostra força, então ele está descaracterizando essa próxima entrada. Ainda que o próximo box tenha força, ele já não faz mais parte, já descaracterizou então essa entrada, certo? Então aqui, mas aqui seria um loss. Não seria um loss porque ele não faz parte da nossa entrada. Quando está fora, sim, nós já explicamos ali, quando está fora, está sem força, tudo bem, mas quando a primeira que entra para dentro, ou seja, para baixo das médias mágicas, já tem que estar com força. Esse é o nosso padrão. Nesse caso aqui não está, perceba que não está com força, está bem fraquinho aqui a força. E ainda é contra, está fraquinho e está contra, na verdade. Aqui tem uma azulzinho contra. Ok? Então aqui não foi uma entrada, vamos continuar. Aqui também não tem nada. Aqui essa média está para fora, então essa outra aqui sim, fechou para cima. Aqui seria uma entrada. Sim, pagaria somente parcial. Pagaria parcial. Está acima da nuvem, tudo azulzinho, ok? Então seria uma entrada perfeitinha. Pagaria de parcial, 2 pontinhos, tá tudo certo. Vamos para a próxima. E nós começamos a ver aqui. Aqui nós temos uma situação interessante. Perceba que as médias elas começaram a trabalhar todas juntinhas, elas não se afastam. Quando elas se afastam é porque o mercado está em tendência. E aqui, depois que ela lateralizou aqui, ela já não conseguia mais se afastar, ficou lateralizada, elas ficaram todas próximas, elas não abrem, tá vendo? Então isso mostra com clareza um sinal de lateralização. Outro indicador de lateralização, nós estamos vendo aqui, essas duas médias aqui também começou a ficar bem próximas, juntinhas, aqui inclusive cruzaram, também próxima à lateralização. Nesses momentos que nós identificamos possíveis lateralizações, nós temos que se preocupar na questão dos rompimentos. Então aqui nós temos aqui a lateralização, é esse retângulo, aqui o topo e aqui o fundo, certo? Então é aqui que nós temos que aguardar rompimento. Quando romper, aí nós vamos identificar para que lado que rompeu e qual foi a força atual. Então, por exemplo, aqui nós tivemos essa última força aqui para cima, bem comprador, tá bem forte, certo? Perfeito. Só que aqui, onde que ela parou? Consolidando aqui dentro do retângulo. Aí caiu. Aí lateralizou de novo. Olha só o tanto de box, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Aí aqui, normalmente as pessoas acham, rompeu. Que tá vermelhinho, rompeu com força. Rompeu esse pequeno retângulo aqui. Esse pequeno retângulo aqui, rompeu. E na verdade o mercado engana. Na verdade aqui seria interessante aguardar romper até mesmo a nuvem, porque a nuvem é o que define a nossa tendência, é um dos nossos parâmetros de tendência. Nesse momento o nosso parâmetro de tendência é de alta, então logo se ela não rompeu nosso parâmetro de alta, ainda continua sendo alta. Para romper precisa-se que feche um corpo inteiro de uma vela vermelha para baixo, que aqui só fechou um pedacinho, não é o suficiente, precisa fechar uma vela inteira, que nem aqui, no caso um box, vela é para quem opera gráfico de minutos, no Renko é box, entende? Então temos que ficar atentos a isso, para não operar contra a tendência, porque aqui estaria contra a tendência, não é porque está com força aqui que está a favor da tendência. E quando lateraliza ou quando congestiona, nós temos que aguardar o rompimento de maneira correta. Se fosse para romper para cima, ele teria que passar todos esses topos aqui, então ele teria que fechar um Renko aqui em cima, passar dos 51,72 em diante, para considerarmos um rompimento de alta. Nesse caso aqui ele rompeu para baixo,
Tá? Então, se alguém entrasse aqui, entraria por antecipação na venda. Aqui não é uma venda sadia. Aqui ainda tudo bem, porque ainda nós não sabíamos que seria um topo, ainda não tinha uma lateralização aqui, mas depois que lateralizou, nós vimos que ele não passou desse topo, então não faz sentido. E aqui embaixo nós já tínhamos aqui esse fundo, certo? Que não conseguiu romper mais, ou seja, esse fundo aqui não foi menor do que esse, então, ou seja, mostra que foi uma região rejeitada. Então teria que aguardar romper ela ou simplesmente a média, a nuvem azul, que é o sinal de compra. E para fechar o dia, às 10 horas, né, nós tivemos a última entrada. E aí sim, a última entrada, nós tivemos o rompimento da nuvem. Nesse caso, não é sempre a gente utiliza a nuvem é mais para quando está consolidado o rompimento, no caso. Então aqui, ó, aqui sim rompeu. Se quisesse aguardar mais, tudo bem. Vamos aguardar romper até essa vela aqui, tudo bem, não tem problema. Então teria rompido aqui. Deixa eu fechar aqui esse retângulo um pouquinho. Ok, então aqui teria rompido, teria entrado aqui, pagaria parcial, pagaria tudo do mesmo jeito. Mas o correto é aqui ele já rompeu a nuvem e está claro aqui que ele rompeu o congestionamento. Então, entrando aqui, pagaria parcial, pagaria tudo. Na verdade ele pagaria aqui um total de 10 pontos, certo? E aqui já seria 10 horas, 10 e 5. Então é o restante das operações. E para fazer o fechamento, vamos lá então. Nós tivemos aqui no dia 9/5/2022 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas, todas com gain. 9 vezes 4 pontos, que é o mínimo que nós operamos. 36 pontos vezes o mínimo, que é R$10, com essa quantidade de contrato. R$360 em apenas 1 hora de operação. É isso mesmo, das 9 horas da manhã até as 10 horas, R$360 com mínimo de contrato. Normalmente as pessoas operam ali com 4, acima de 4 contratos, que nesse caso aí já seria vezes 2 isso. Seria aí R$720 em 1 hora, gente. Setup é incrível, não conheço absolutamente nada nem parecido. Se você ainda não tem consistência no mercado, pare de perder tempo, pare de rasgar dinheiro, pare de ficar estudando aí no YouTube coisas que não tem absolutamente nada a ver. Pessoas que ficam aí utilizando, agindo de má fé, querendo vender curso que não funciona. Vem para cá, você mesmo opera, suporte e atualizações vitalícias, ou seja, você tem suporte para sempre, atualizações para sempre, totalmente de graça. Não perde mais tempo, vem para cá. Um abraço. Comece a construir o seu futuro de maneira inteligente. Faça contato conosco agora mesmo através do suporte. Nosso WhatsApp é 66 996 45 32 29.